Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Marilda Samico, conhecida como Sassá. Eu sou jornalista, produtora e gestora cultural e esse bate-papo está sendo realizado graças ao edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei de Aldir Blanc de Emergência Cultural. A ideia dessa conversa não é teorizar, né, sobre o teatro na pandemia, que foi feito na internet, se ele é ou não teatro, que tem sido a questão de alguns. Surgiram até algumas nomenclaturas: teatro virtual, teatro online, peça-metragem, teatro-cinema ou teatro audiovisual. Mas nossa proposta aqui é relatar a experiência de um artista nessa nova forma de fazer teatral e nesse novo espaço de encenação. Meu convidado é o ator e produtor e gestor cultural Gilson Barros. A gente vai falar sobre teatro durante a pandemia. Eu vou chamar ele aqui, só um minutinho. Não sei se eu estou conseguindo. Gente, o convite está aguardando. Ô, Gilson. Ô, Sassá, boa noite todo mundo. Boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo por você ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Que bom poder conversar com você, queridão. Prazer. Então, a gente pode começar perguntando como é que tem sido, né, esses mais de 365 dias no meio dessa pandemia e desse pandemônio. Como é que você vem enfrentando esse período? Está fazendo isolamento? Tem tido contato com os familiares? Como é que está isso? No primeiro momento foi aquilo sem contato nenhum, né? Agora, aos poucos, com muito cuidado, eu estou em isolamento, eu estou em casa, não saio, só saio para aquilo é essencial mesmo. E assim, para dar um abraço numa filha, abraço não, né? A gente tem que evitar muito, mas para ter um contato com uma filha ou outra, mas de uma forma geral, isolamento, porque ainda mais agora, né? Que a pandemia está piorando, o que é horrível para a gente. Então, você está interpretando o personagem Riobaldo, que foi criado por Guimarães Rosa, né, no romance Grande Sertão Veredas. Vou tentar chegar para um lugar mais iluminado aqui. Peraí, que eu estou meio escuro, não estou gostando. Eu não tenho claro luz. Que não, o ator quer luz. Que há, né? Não está muito melhor não, mas melhorou um pouquinho. Então, você interpreta esse personagem criado por Guimarães Rosa, Riobaldo, e aí você fez a adaptação do texto e começou um projeto bem antes, né, disso tudo acontecer. Conta um pouco desse processo, como é que foi? Todo ator, toda atriz vive procurando uma história, né? Um texto que ele possa fazer. E bem antes da pandemia, já havia um movimento de produção de espetáculos menores, monólogos, 2 atores, por conta de custo de produção, realmente, né? E há uns 6 anos atrás, nós estamos em 2021, 2015, 2014, 15, eu já conhecia o Grande Sertão Veredas, já tinha lido o livro 2 vezes, e eu botei na minha cabeça, acho que eu vou fazer uma adaptação desse livro. Se der certo,
no teatro pode ser uma ótima pedida. Esse foi o start, né? E de lá para cá, muito estudo, muito. Quem conhece Guimarães Rosa sabe que o buraco ali é mais embaixo, né? A Miradade brinca comigo, Sassá. Ele falou: Gil, se você tivesse noção de onde você estava se metendo, talvez você não fizesse. É verdade. Se eu tivesse dimensão do tamanho do trabalho, talvez não fizesse. Mas uma vez que você encara, aí você já está dentro, você tem que brigar, né? Mais ou menos foi isso. Tem uns 6, 7 anos que eu estou dentro desse projeto. Entendeu? Pois é. Então, na adaptação você optou por focar nas relações amorosas do Riobaldo, né? Fala um pouco do motivo dessa opção, por quê? Assim, como eu falei, tem esse período de estudo, né? Que eu fiquei uns 4, quase 5 anos só estudando. Mas eu não tinha a menor noção qual recorte poderia ser possível para fazer um monólogo. Não tinha a menor noção. O que eu fiz, Sassá? Eu tinha o livro todo marcado, como todo mundo marca os livros, né? Eu consegui baixar um PDF do Grande Sertão Veredas, um arquivo PDF, e abri uma página de Word e fui colando tudo que eu achei interessante ali. Eu formei uma amálgama de frases e pedaços do livro. Mas eu não tinha noção. E eu li muito, aí nesse ponto a internet me ajudou nesse momento. Eu li muitos trabalhos de mestrado e doutorado desse Brasil todo sobre o Grande Sertão Veredas. E tem muito, tá? Eu li para mais de 80 e eu não li nem a metade, porque são muitos. Um deles, de uma moça do Rio Grande do Sul, me chamou a atenção, que ela fazia a questão a importância do feminino na construção do masculino em Grande Sertão Veredas. Aquilo me foi um start. E aí foi o que eu peguei esse mote. Dentro dessa amálgama que eu tinha, eu montei literalmente um mosaico. Eu fui vendo o que é que tinha de romance os três principais amores do Riobaldo, que são Diadorim, que é um homem, um jagunço igual a ele, Otacília, que é a sua esposa atual, e Inhorinhá, uma prostituta com quem ele só teve uma vez, mas que ele amou essa mulher com fervor. Então eu peguei esse recorte e fui fazendo o meu mosaico a partir daí. Grosseiramente, foi isso. Mas, assim, depois de uns 4 anos de estudo que eu fui ter o insight de como fazer o recorte. E até hoje ele é muito mexido. Até hoje é mexido. Vamos lá. Então, o seu espetáculo foi concebido para os palcos. Eu lembro que você fez alguns ensaios abertos antes da estreia oficial, né, que foi no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, em março de 2020. Mas como foi essa pequeníssima experiência com o espetáculo presencial? Como é que o público recebeu? Como é que você sentiu? Pois é. Antes de estrear, tem um período aí de uns quase 2 anos. Foi 1 ano e pouco, porque eu tinha um texto pronto, eu consegui finalizar um texto. E eu até hoje tenho muita insegurança que o material Guimarães Rosa é um material escorregadio. Até hoje você não consegue pegar Guimarães Rosa. Você pensa que é uma coisa e às vezes é outra. E o que eu fiz como estratégia? Eu pedia a grupos de leitura, que são vários aqui no Rio, e pedia para ler a minha peça para eles. E assim eu fiz um monte, até na Academia Brasileira de Letras eu li, para Nélida Pinhon, para o Antônio Cícero, e o pessoal é muito generoso e me dava feedback. E ali eu fui alterando algumas coisas e fui ganhando confiança na minha adaptação, a ponto de apresentar a adaptação para o Amir Haddad. E foi maravilhoso, ele leu, gostou e topou entrar nessa travessia comigo. Então, você imagina em 1 ano e pouco que eu fiquei lendo, em qualquer sarau que houvesse, eu ia lá para ler um trechinho, ou quando me permitiam eu li a peça toda e ouvi muitos feedbacks maravilhosos. Então eu devo muito à galera da academia que tem me ajudado até hoje. Até hoje me ajuda demais. Mas um marco foi quando eu senti segurança e propus a leitura ao Amir.
e ele ter gostado foi fantástico. Acho que mais lá para frente eu vou dizer a importância do Amir nesse meu trabalho, entendeu? Foi um cara que me ajudou muito. Foi não, é. Amir é uma figura. Amir é incrível, né? Sem comentários. Aí a peça estreou no Sérgio Porto, e na semana seguinte da temporada ela foi interrompida pelo decreto de calamidade que suspendia as atividades não essenciais por conta da Covid. Isso foi um choque para todo mundo. Aí eu queria saber assim, de você, na hora, o que você achou, né? Que duraria tanto tempo? Você pensou que voltaria com o espetáculo e de outra forma, enfim? Como é que bateu isso em você na época? Sassá, eu sou um ator, olha, eu estou com 61 anos, faço teatro desde 14, mas eu sou um ator bissexto, eu não faço teatro direto. Às vezes eu faço uma peça, levo 1 ano, 2 para fazer outra, sabe? Eu estou voltando, né? E com o Riobaldo, eu joguei fichas, joguei grana, inclusive, né? Eu investi nessa produção. E eu estreiei dia 7 de março. Na semana seguinte, os teatros fecharam. Ponto. Foi isso. E quer dizer, em termos de produção, um senhor prejuízo. Mas um belo prejuízo. E aquilo, no primeiro momento, eu fiquei desnorteado. Mas aquela reta final de todo o ensaio é muito gostosa. Eu e a Mia estávamos com muito tesão pela peça. Muito tesão sobre descobertas que nós estávamos fazendo. E o decreto, não sei se vocês vão lembrar, era de 15 dias ou 10 dias. Juro que eu acreditei que seriam esses dias. Juro que eu achei que aquilo ali ia passar e a gente ia voltar, tudo bem e tal. Fiquei meio assim, mas eu falei, não, daqui a pouco volto. Quando eu vi que não era bem isso, aí começou a dar uma certa angústia de o que eu vou fazer com esse produto que, se não está pronto, estava já bom de botar na rua, né? Aí foi que um monte de gente falava já em alguma coisa de live, mas teatro não tinha em lives. Aí eu falei, o Amir é muito maluco, mais que eu, mas eu liguei para o Amir e falei, Amir, eu estou pensando isso, fazer uma live. Ele falou, vamos fazer, cara, melhor do que ficar parado, a gente vai ficar doente em casa. E realmente fica assim, se der bobeira, a gente pira. E aí o Amir topou fazer essas lives. Olha que loucura, Sassá, e todo mundo. A gente fazia live, a nossa temporada no Sérgio Porto era sexta, sábado, domingo e segunda, 4 dias na semana. No primeiro mês, eu cumpri a temporada nas lives, sexta, sábado, domingo e segunda, no mesmo horário. A gente fazia lives, que não era a peça toda, porque não dá, né? A gente fazia um pedaço e o Amir me dirigia. Isso foi muito legal, muito legal. Foi 1 mês, 2, assim, de trabalho intenso. Na verdade, foram leituras, né? Vocês fizeram leituras. Era ensaio, tá, Sassá? Eu lia a peça interpretando e o Amir me dava altos esporros. Desculpa se tiver meninas aí ouvindo. Eu tomava muita bronca. O Anselmo Vasconcelos, companheiro, ele assistiu vários, né? Ele falou, Gilson, viajei, aprendi muito com aquele negócio, rapaz, de vocês. Mas assim, e era legal, como era inédito, nas primeiras semanas era papo de 115 pessoas assistindo live de teatro. Maravilha! Depois foi caindo, virou. Eu sei que no segundo mês eu tinha média de 30, 40. Mas, tinha um público legal, que todo mundo queria ver o processo de ensaio meu com a Amir Haddad. E era mais ou menos o que a gente praticava presencialmente. Eu lia um trecho ou interpretava, aí tomava logo um esporro do Amir, porque ele não quer interpretação, ele quer uma leitura, ele quer uma interpretação narrativa. E aí foi ótimo, porque deu liga. Como eu te falei, vai ser extensa essa resposta, mas é muito legal. O texto levou uns bons 4, 5 anos. Mas eu aprender a jogar o jogo que o Amir queria jogar comigo, eu levei bem 1 ano. Eu comecei a ensaiar com ele, eu não tinha dimensão da proposta dele. Sabe aquele diretor que tu fala, ele quer isso, ele tu fala, claro, aí tu vai lá, faz um arremedo, mas você ainda não sentiu. Eu só fui ter mais clareza da proposta de uma
interpretação narrativa nesses 2 meses que nós fizemos live. Foi maravilhoso. Aí o Amir também curtiu, porque ele viu em mim um cara aplicado, sabe como é? Porque eu ficava de dia, eu tomava um esporro do Amir, eu não tenho mais idade de ficar tomando esporro, né? Aí eu ficava o dia todo estudando para chegar de noite e surpreender o velho. Aí eu surpreendia naquele ponto, ele já me cobrava outro. E assim foram 2 meses de trabalho sensacionais. Muito bom, né? Oh, E aí, assim, vocês fizeram esse processo até decidirem encenar a peça na internet. Como é que foi essa transposição, né, o processo do né? espetáculo concebido para o palco presencial passar para o palco virtual? Foi muito legal. Esse processo que eu falei que foi me dando segurança, colaborou para a decisão de fazer no virtual. Eu vou fazer um exercício aqui que eu aprendi nesse período virtual, vocês todos vão ver. Ó, eu estou falando com você, olha meu olho, tá? Isso é o teatro que eu fazia para a plateia. Estou falando com a Sassá, estou vendo a imagem da Sassá, estou falando. Agora eu vou fazer teatro pela internet, coisa que eu aprendi nesse período. Ó, ó, estou olhando dentro do teu olho, porque eu estou olhando na bolinha aqui do meu telefone. Eu não estou vendo, mas aqui, ó, se eu olhar para você, meu olho está num plano. Agora eu aprendi a fazer isso. Ó. Quem faz televisão já está calejado com isso. Eu não estava, eu sou só de teatro. Eu aprendi a fazer isso. Eu consigo ficar fazendo essa live aqui, ó, o resto da noite, falando contigo. E eu estou falando contigo, Sassá, e eu estou falando para o olho de cada pessoa que está nessa sala. Aí o papo fica reto. Olha que diferença de eu fazer isso e eu fazer isso. Ó. Todo mundo está me vendo, é óbvio, mas o olho no olho é outra história. Então, essas lives, como ator, me prepararam para fazer isso, e inclusive, se eu voltar a fazer TV, eu estou muito mais seguro agora. Eu já sei como é que é o negócio. O jogo é esse, entendeu? Então, isso me deu coragem. E como alguns colegas já vinham falando, pô, faz isso, deve dar certo, faz para ganhar dinheiro. Tomei coragem de novo, falei com a Miradade, pedi autorização de direitos autorais, fizemos mais 2 meses de espetáculo virtual, com aquele, pela Simpla, né? Simpla, e foi maior barato. Nós fazíamos aos domingos, 4 horas da tarde. Explico por que 4 horas da tarde. A Simpla que me ensinou isso. O pessoal da Simpla foram muito legais comigo. Seguinte, 4 horas da tarde não é um horário comum do teatro no Rio. Mas 4 horas da tarde, quem está em Paris pode ver. Quem está em outro país pode ver. Nunca imaginei isso, mas é maior barato, Sassá. Eu, pelo menos, no primeiro mês, o segundo caiu, mas no primeiro mês eu tive bilheterias bem generosas no virtual. Eu tinha público do Brasil todo e de fora do Brasil, do Chile, do Canadá, da França, da Itália, de Portugal. Muito legal, porque todo mundo quer conferir um Guimarães Rosa. Né? E eu fiquei, de verdade, Sassá, surpreso. Sabe o que é você tomar um prejuízo quando dá estreia, que eu te falei, um bom prejuízo, e não recuperou tudo, mas, pô, ganhei um dinheiro onde eu menos esperava. Eu nunca imaginei fazer teatro por aqui, né? E assim, foi uma belíssima surpresa esse tipo de coisa. Então, meio que respondendo, esse período de lives me deu a coragem para empreender uma produção virtual, que foi similar a uma produção real, em termos de produção. Jornal, aliás, maior, porque a gente tinha que mandar matéria para jornal de todo o país. Bom, gente, tentando voltar, vamos tentar conversar com meu Deus, espera aí, deixa eu tentar chamar o Gilson agora, eu não sei onde ele tá. Ele não tá aqui. Essas coisas da incrível, né, da
que a gente não conta com essas coisas. Gilson. Oi, Sassá. Não Nossa, sei o que houve. eu também não, a gente não sabe nunca. Nunca Você saberá, acha mas que enfim. minha internet eu acho que caiu, eu não sei. Mas deu para ouvir minha resposta, mais ou menos? Deu. A gente estava falando, então, do processo, da transposição do virtual perdão, do palco, do espetáculo presencial para o virtual. Porque vocês não tinham, quando vocês fizeram a leitura, os primeiros exercícios, vocês não tinham noção de que vocês iam Nenhuma. fazer. E aí vocês decidiram, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também das semelhanças e diferenças do teatro presencial, e aí eu coloco esse presencial entre aspas, né? Porque eu acho que existe presença na virtualidade também, eu aprendi isso, né? Mas a gente tem que diferenciar, então, o presencial e o online, né? Quais são as semelhanças e diferenças dessas duas modalidades? Olha, quando eu comecei a fazer, eu fui um dos primeiros, então eu era novidade, né? Então, como eu já comentei, eu não sei se minha fala caiu antes e tal, mas eu fiz 2 meses primeiro de temporada virtual, depois fiquei. Mas assim, o meu primeiro mês foi fantástico. Eu tive bilheterias que eu não tinha em teatro presencial, não, nunca mesmo. E a estrutura de produção foi similar, ou até maior. Eu não sei se eu estou me repetindo, mas eu tive que divulgar no Brasil todo. Eu mandava matéria, eu e a minha turma que trabalhava comigo, a gente mandava release, foto para todos os jornais. Peguei a RJTV, peguei o Arte 1, peguei boas matérias. Foi fantástico. E isso a nível de produção. A nível de estético, esse olhar que eu aprendi com as lives, eu e a Mir, me ajudou muito. Primeiro que, poxa, a gente de teatro está acostumado a jogar a bola e receber uma energia do espectador. Essa é a função teatral, né? A coisa vai e volta. Com a câmera, você não tem exatamente isso. Aí o ator tem que fazer um processo que eu aprendi, é natural, mas eu não sabia, de imaginar o espectador a partir da bolinha aqui do meu celular. Então, eu sei que eu estou falando com um monte de gente, tá? Eu, você e tem mais algumas pessoas que eu não estou vendo, mas eu tenho que falar para essas pessoas. Então, esse exercício de você falar com quem você não está vendo foi também muito interessante. E o que você falou é verdade. A gente sente, não sei explicar, acho que carece ainda de estudo essa modernidade, mas a gente sente, quando você está fazendo a peça, você sente, de alguma forma, esse feedback das pessoas. Não é a mesma coisa do presencial. Presencial é aquilo que é tátil, você consegue sentir. E esse não, você tem que fazer um exercício maior de projeção, de energia e de imaginação, e você recebe isso sim. É legal, é uma coisa nova, diferente, que eu, Gilson, não estava acostumado a viver. Grosseiramente é isso, tá, Sassá? Depois, no segundo mês e um pouco mais para frente, a minha bilheteria caiu um pouco, porque também agora pulverizou. São muitos espetáculos sendo feitos virtualmente, né? Mas no início foi maravilhoso. Eu não tinha bilheterias com que desse esse valor. Entendeu? Na verdade, a gente sente falta porque a arte, né, de uma maneira geral, ela é uma experiência coletiva, né? Então, a gente sente falta coletiva presencial, né? Aquela coisa de você não conhecer o cara do lado, mas compartilhar do mesmo sentimento quando vê alguma cena, chorar junto, enfim. Isso é que é o grande barato da coisa. Então, eu aprendi que teatro é isso, né? Eu aprendi que teatro é essa sinergia desse coletivo, desse momento. Teatro é esse momento. É o que acontece entre o palco e a plateia, né? Exatamente.
Né? Então, mas assim, no momento que não pode acontecer isso e que o artista tem a necessidade de expressão, a internet acaba sendo uma opção, né? Não é o caminho definitivo. Eu acho que vai haver daqui para frente uma coisa híbrida, né? As duas formas de apresentação, mas o teatro não vai morrer de jeito nenhum, mas nesse momento é uma opção, né? Porque como é que o artista fica sem palco, sem se expressar, né? E assim como tem o teatro de rua, o teatro em hospitais, o teatro em vários locais, agora é o espaço virtual. Então é mais um espaço para expressão teatral, né? Mas não é o definitivo, mas eu acho que vai ser mais uma opção. O que você acha? Não tem dúvida, chegou para ficar. Chegou para ficar. Há quem não goste, há quem goste demais, mas eu acho que o híbrido vai existir, até por questão de sobrevivência. Como eu falei, você faz uma peça, a gente está no Rio, por exemplo, deve ter colegas aí de fora do Rio, mas eu moro no Rio. Você bota uma peça no Sérgio Porto, por exemplo, e se você filma, quem está lá em São Paulo pode comprar esse ingresso e ver. Quem está em Brasília, quem está na China não, que estaria dormindo, não sei, entendeu? Essa possibilidade abrangente, né? Claro. Eu concordo que chegou para ficar e nós vamos nos adaptando a isso, vamos aprendendo a falar com essa linguagem. Não dá para ter medo do novo. Não dá. Se eu tenho uma coisa que eu fiquei encantado, foi... Eu não quero ser cabotino, mas é o Amir Haddad, um cara com mais de 80 anos, ele é que me dava a maior força. Não, vou aprender, ele não sabia nem usar o celular direitinho. Não, eu vou aprender, nós temos que fazer e tal. Pô, se o Amir, do alto da sua carreira, se permite se adaptar, por que eu não iria, né? Por que nós não vamos? Então, isso foi decisivo. Eu acho que essa forma de comunicação teatral chegou. Ponto. Como chegou o cinema em algum momento, como chegou a TV em algum momento, e uma coisa não prejudica a outra, de maneira nenhuma. Atinge outra camada de público, né? Exatamente. Quanto ao Amir, eu sou fã incondicional, então, assim, não tenho nem o que comentar. Bom, enfim, eu queria que você falasse um pouco também, como ator, das técnicas de interpretação, porque mudam, né? Obviamente, com o veículo, a técnica muda. Tem a coisa das interferências externas, que prejudicam a concentração, né? Enfim, fala um pouco dessa sua experiência nesse sentido, por favor. Especificamente nesse espetáculo Riobaldo, que é uma narrativa dramática, romântica, o livro Grande Sertão Veredas é isso, e eu transpus para o palco. O diretor Amir Haddad me propôs uma narrativa, aliás, uma interpretação narrativa, que eu, Gilson, não conhecia, não fazia isso. Eu sou de escola, fiz faculdade de teatro, mas a gente estuda o teatro dramático, que você vai fundo e tal. Não. Eu tive que aprender, talvez a coisa virtual tenha até me ajudado nisso, a fazer a narrativa aqui comedido, a minha emoção, eu tenho que ter técnica para ela passar por essa bolinha e emocionar você do outro lado. Muito parecido com técnica de TV, tá? Por isso que eu falei que aquelas lives me prepararam, inclusive, para eu fazer TV, sabe? Mas, assim, esse tipo de interpretação que você não dá tudo para o espectador, você sugere e o espectador complementa com a sua inteligência e aí o espetáculo se dá muito interessante. O Amir Haddad vem pesquisando isso a vida toda, né? A Clarice Nisquier faz isso. Como eu falei, Andréa Beltrão também é uma menina que faz isso com uma facilidade. Pedro Cardoso foi cria do Amir Haddad, faz isso com facilidade. Eu não estou dizendo que eu estou nesse nível. Eu ainda tenho um pouquinho que comer algum arroz com feijão. Mas é nesse jogo que o Amir me botou. Olha que honra para mim. O Amir ele não concebe, ele não faz concessão.
Ele não trabalhou comigo diferente do que ele trabalhou com a Andréia ou com qualquer outra pessoa, uma atriz ou um ator. Ele me exigiu isso. E eu tive que dar essa resposta. Estou tendo ainda, né? Então, essa diferença de interpretação narrativa talvez tenha me ajudado para essa comunicação aqui virtual. E com relação à falta do público, é muito grande, né? Porque imagina, se eu tivesse público para exercitar isso que o Ami estava me propondo, eu já teria evoluído mais antes. Eu não, eu fazia espetáculo dentro de um cinema lá em Guadalupe, que é o Ponto Cine. Fui para o cinema por quê? Porque o cinema tem uma estrutura forte de internet, ele tem um upload, não cai. O que aconteceu comigo, que a minha internet caiu toda a minha casa, no cinema não cai. Assim, é forte o upload. E a estrutura tinha câmera, grua, tinha tudo, que nem usava tanto. Mas eu fui para lá e eu fazia o espetáculo com 3 técnicos. Um cara no som, um outro na imagem e um outro que ficava falando com os espectadores pela internet, sabe? Olha, não estou conseguindo entrar, não estou ouvindo. Ele ficava quebrando esses galhos. Um dia, eu estava no meio do espetáculo, deu algum problema, e os meninos começam a conversar, porque eles ficam nervosos e não vê, porque a câmera, eu vou botar a mão aqui, a câmera no meu trabalho era assim, a quase 1 metro de mim. Eu precisava de total concentração. E os caras aqui do lado falando e se mexendo, você automaticamente você vai. Então, demorou para eles entenderem que eu precisava daquele momento só, sem interferência. Eles, deu erro, dá teu jeito lá, mas eu não pode falar, não pode passar na frente, porque a necessidade de concentração é maior do que no teatro presencial. Senão você perde aquela tal linha. Ó. Toda hora eu estou botando o dedo, mas é para dizer, aí aquela linha é cortada, aquela linha de comunicação emocional que veio sendo trabalhada com o espectador, aquela linha é cortada. Para voltar, demora muito mais do que no presencial. No presencial, você olhou no olho, a plateia pode estar dormindo, mas se um tiver acordado, você vai fazer link com ele, o teu coração vai abrir e a coisa vai. No virtual você não está vendo, né? Então você tem que construir esse link, essa sinergia, e é muito mais demorado. Então, grosseiramente, é isso. O virtual exige da gente, pelo menos no meu caso, uma concentração infinitamente maior. E no meu caso ainda, total tranquilidade e silêncio. A parte técnica quietinha lá, e a gente mandando ver aqui, para justamente construir essa ponte de comunicação. Grosseiramente isso. Eu vou aproveitar para dar um depoimento de público, né? Porque eu assisti algumas apresentações pela internet e em algumas eu confesso que eu me emocionei. E aí eu me perguntava, né, se é muita técnica ou muita também predisposição do público. Porque assim, nesse momento, o público que gosta de teatro e não pode ir, ele está predisposto a receber dessa forma o teatro. Então, eu acho que toca, né? Eu assisti vários... Ai, Gilson, acho que travou de novo. Acho que travou de novo, Gilson, meu Deus. Essas coisas da internet. Voltou? Foi eu que estava travando ou você, Sassá? Eu não sei, nunca sei. Eu não sei, porque assim, para mim aparecia você. Mas, enfim, não sei. Então, é isso, né? Eu acho que também o público estava muito receptivo a esse tipo de... a se emocionar, a se afetar, né? A se tocar com isso. Eu acho que eu dei a sorte de pegar o início, a primeira onda, sabe? Então todo mundo estava muito aberto, as pessoas choravam, se emocionavam por poder estar vendo teatro. Quer dizer, de alguma forma eles completavam o espetáculo também, o público. Eu concordo totalmente contigo, total, é isso mesmo. E aí eu vou te falar assim, as apresentações de internet, elas abrangem um número maior, né? Até público fora do Brasil, enfim, em outros estados, e os custos são bem menores, né? Na verdade, infelizmente, você utiliza menos técnicos, né? Ou outros técnicos diferentes.
e também permite a remuneração, como a gente já conversou, por algumas plataformas, você usou a Simpla. Isso te estimula a continuar fazendo, ou seja, você acha também que isso veio para ficar, né? Vai ser Não veio. uma nova opção. Veio sim. Eu só queria falar uma coisa. Eu, no meu caso, eu tinha um custo grande porque eu alugava o cinema, embora lá de um amigo meu saía baratinho, mas eu tinha um custo, né? Não é exatamente fazer dentro de casa, que aí é zero custo, né? Mas mesmo assim, vale total a pena. Eu ia fazer agora uma temporada na Laura Alvim. No primeiro momento não ia ser híbrido, mas no segundo momento eu ia transmitir sim para poder pegar o público de fora do Rio de Janeiro. Eu acho que chegou para ficar e eu pretendo fazer outras. Outras sim. O único senão é que agora, nesse momento, são muitos os espetáculos, né, virtuais. Eu não sei a questão do investimento. Agora com a Lei Aldir Blanc, pelo menos esses meses, vai ter muita oferta e maravilhosas ofertas. Então, por que o cara vai pagar um espetáculo se ele tem várias opções de graça, né? Eu acho que agora, nesse momento, eu não faria, mas daqui a pouquinho eu faço. Feliz, feliz. Já passou, sabe aquele negócio? A minha que fala brincando, dá dói. Não dá, não dói. O que dói é resistir. Já foi, agora eu vou fazer mais. A Mir tem pérolas maravilhosas, né? Tem frases lindas. É como o Rio de Janeiro não é uma cidade para quem vive nela, mas para quem vive dela. Pérolas do Amir, né? Ave Amir, sempre. Eu adoro. Agora, eu te pergunto o seguinte. Continuando a sua saga, né, de suspensão de espetáculos, você ia estrear presencialmente agora na Casa de Cultura Laura Alvim, e que foi novamente suspensa. E aí, como foi sair de cena mais uma vez? Sassá, o Guimarães Rosa era um cara muito, muito cheio de... sistemático, sabe? Cheio de coisa. Para você ter uma ideia, ele foi nomeado na Academia Brasileira de Letras e não queria tomar posse, porque ele dizia que quando tomasse posse ia morrer. Realmente tomou posse, 3 dias depois morreu. Ele era cheio de coisas, né? Eu estou ficando também. Pô, eu estreiei em 2020, uma semana depois tive que cancelar. Eu ia reestrear agora em março, porque eu fui convidado em dezembro, início de janeiro. A pandemia no Rio estava diminuindo, né? Então eu achei que em março já teria condição. Meu Deus, a coisa agora só aumentou. Aí veio o decreto do prefeito, eu rapidamente cancelei e recolhi. Eu acho que eu não estreio a peça mais presencial no Rio. É verdade, eu tenho um contrato com São Paulo para o segundo semestre, que deve ficar para setembro, outubro. Eu acho que eu vou estrear primeiro lá e depois eu faço aqui. Porque alguma coisa não é para rolar, sabe como é? A gente tem que pegar as energias pelo ar também, né? Eu não sei, não rolou. 2 vezes, eu não vou mais fazer força para fazer teatro presencial esse ano. Assim, enquanto a pandemia estiver reinando, né? Eu não faço mais trato nenhum, porque é um desgaste danado, todo mundo aqui sabe, né? É isso mesmo, Alessandro, é um loop em 2020. Isso mesmo. E olha, foi em março. Foi em Exatamente, março. a mesma coisa, Os 2 anos em março, sabe? E assim, é muito esforço você fazer uma produção sem patrocínio. Tem custos, né? A primeira eu tive um grande investimento, a segunda menor, mas é um investimento. Quando você não está ganhando dinheiro, qualquer investimento é investimento, né? Então é isso, eu tentei 2 vezes estrear aqui no Rio. Nas 2 vezes, a mídia, que é um grande parceiro na comunicação, se abriu para mim. Eu tinha matéria no Jornal Globo, já na Veja, o RJ ia dar... Putz, você sabe o que é falar assim, ó, eu cancelei? Todo mundo que está aí na sala, se é do meio, sabe como é difícil você conseguir chegar nesse ponto. E eu tive que abrir mão pela segunda vez. Na primeira ainda saiu alguma coisa, na segunda saiu uma matéria da Veja só.
Mas assim, porque não deu tempo de cancelar, sabe? Mas é isso. Então, assim, vou esperar para ver o que é que vai dar para a gente poder trocar o Riobaldo. Eu preciso fazer presencial, Sassá, para sentir o feedback com as pessoas. Eu quero os colegas indo e falar assim, ó, porque o pessoal da literatura é generoso demais. Todo mundo fica encantado com o Grande Sertão Veredas. Então, quando eu faço... o Emerson. O Emerson é um colega que ele fala que eu tenho que fazer um pacto com o diabo para a coisa dar certo. É que o Guimarães Rosa também pensou assim. Mas entendeu, né? Essas coisas, a gente está no ar, não tem jeito. Eu vou ter que deixar o carro andar um pouquinho para tomar decisões mais lá na frente. Diga aí, Sassá. Não, assim, eu acho que o público também vai estar ávido, né? Com todas essas ameaças de estreia e recolhimento e tudo, eu acho que o público também vai, quando acontecer a estreia, o público também vai, eu acredito que vai responder, que também esteja esperando ansiosamente. Porque mesmo que tenha visto virtualmente, é outra experiência, né? É outra história, o barato é diferente, tanto para quem assiste como para quem faz. Não é isso mesmo? Com certeza, com certeza. E eu quero voltar a fazer, e o Amir acompanha, o Amir gosta de me acompanhar. Eu me dei muito bem com a Amir Haddad, nosso trabalho deu muito certo. Eu acho, Sassá, fazendo um parênteses, o Amir viu no texto Riobaldo, que é uma adaptação do Grande Sertão, uma possibilidade dele botar em prática muito do que ele pensava de teatro. E o Amir pensa muito de teatro. Mesmo que ele não racionalize tudo, ele tem um conceito de teatro muito interessante. E eu sou bom de jogar esse jogo, sabe? Eu sou bom de me predispor. Então, a gente se dá muito bem de trabalho. O Amir, a gente se liga e fala, porra, Deus, vem para cá, vamos ensaiar. Mas eu também tenho medo, nós estamos no meio de uma pandemia, eu não estou vacinado. Graças a Deus ele já tomou as duas. Que bom. Assim, voltando, vacinou, eu vou voltar a ensaiar com o Amir, mesmo que eu não tenha uma temporada marcada, mas pelo exercício, pelo amadurecimento, que essa peça, pessoal, mas eu brinco muito com a Clarice Nisquier, uma grande amiga minha. Eu quero ser a Clarice Nisquier quando eu crescer. E essa peça é aquela peça que eu pretendo ficar anos trabalhando com ela. Quero rodar esse Brasil. Por isso tem que fazer direito. Por isso que tem que ter uma produçãozinha legal. Não posso começar mais ou menos. Primeiro que eu estou com um grande autor e um diretor também grande. Então, se eu começar a fazer pequenininho, eu vou diminuir esses grandes artistas. Então, esse é o pensamento, é fazer uma coisa bacana, séria, que possa ter durabilidade, vida longa. Então, é esse mais ou menos não sei, eu me perdi um pouco na resposta, mas... Não, perfeito. Eu queria só um pouco que você falasse das experiências recentes que você teve no Festival Literário da Baixada e também já aproveitar para você divulgar o seu convite para a Feira Literária de Resende, que vai ser no próximo sábado, dia 27, que coincidentemente é Dia Internacional do Teatro. Então, eu quero que você fale um pouco dessas duas experiências recentes suas. Perfeito. Como Riobaldo é uma adaptação do livro Grande Sertão Veredas, o pessoal da literatura tem natural interesse, né? Eu tenho feito, e tem me salvado nessa pandemia, eu estou falando até de mercado mesmo, de trabalho, muitas festas literárias, pelo Brasil todo, porque esse ano a maioria das festas literárias estão fazendo virtual. Ou eu gravo direto, ou vai o filme da peça, e eu fiz bastante, eu fiz a Flip, a Flist, que é de Santé, fiz um monte. Mas eu fiz agora no último sábado a FLIB, Festa Literária da Baixada Fluminense. Muito legal, muito legal. Eu fui para Queimados, nós gravamos e transmitimos direto de lá. Foi maravilhoso, a repercussão é sempre boa do Riobaldo. Eu faço uma, vem convite para fazer outra. Eu faço uma, quer dizer, está me dando fôlego, né? E desse espetáculo que eu fiz no último sábado, pintou o convite para o que eu vou fazer agora, nesse sábado, dia 27, que é a FLIR, Festa Literária de Resende.
mesmo padrão, é uma festa de literatura que botar uma peça sobre o Grande Sertão Veredas numa festa de literatura é uma maravilha. Então eles me convidaram, vai ser feito, com o maior prazer. É muito do que está me levando esse período agora, fazer festas literárias. Muito interessante. Então, é um mercado que esse meio virtual me deu. Eu já fiz presencialmente, antes da Flist e tal, mas eu não tinha essa pegada. Hoje eu tenho. Hoje eu te digo, qualquer festa literária do Brasil, eu posso participar tranquilamente, virtualmente, ou o filme gravado da peça, posso. Sassá, um outro comentário que eu queria fazer sobre teatro virtual é que eu aprendi uma coisa. A minha peça, né, que é um monólogo narrativo, certo? Uma interpretação narrativa. A câmera em mim é só o plano americano. A minha peça, primeiro que eu não tenho grandes espaços de cenário, a minha peça é palavra, né? Então é mais ou menos esse que está aparecendo aqui, ó. Aliás, de preferência que pegasse mais aqui, ó, a minha cara, as expressões, entendeu? Por isso que a câmera lá no cinema, quando eu fazia a temporada, ela era aqui a menos de 1 metro de mim. Porque a gente aprendeu um exercício dentro dessa estética do meu espetáculo. Não estou dizendo que tem que ser assim para todo mundo. Se você bota a câmera achando que o espectador está viajando no cenário, na luz, num primeiro momento isso acontece, mas no segundo fica chato, porque ele não vê o olhar do ator. Aquela linha de comunicação fica longe, fica bem mais difícil. Né? O espectador tem que fazer um esforço para acompanhar. Ao passo que se eu estou aqui olhando para você, falando contigo, eu, pelo menos, sinto mais fácil estabelecer essa comunicação. Entendeu? Então, por isso, a gente optou, naquelas lives que eu fiz com a Mi, a gente foi vendo que o bacana era esse. Para a minha peça, tá? Para a minha estética, era enquadrar um plano americano o mais próximo possível para poder a contação de história acontecer e a expressão facial do Riobaldo aparecer para o público. Tá? Queria falar isso. O que eu vejo assim, como mais difícil, não é difícil, mas assim, mais complicadinho para quem está sozinho em cena, isso tanto no teatro de palco como no teatro virtual, é que não tem aquele jogo, né? A deixa, não tem o olhar. Então, assim, se você desconcentra e se perde, como é que você volta, né? Quem te traz de volta? Engraçado que, como falamos no início, nós estamos na época dos monólogos, né? Aí tu vê um garotinho de 20 anos, até mais novo, fazer monólogo, você fala, caramba, esse cara deve ser fera mesmo. Porque exige uma experiência muito grande. Exige que você não dê barriga, né? No meu caso, pelo menos, eu tenho que ficar aqui o tempo todo. Se eu desconcentrar, eu vou ter buracos na peça. Não é bom. Eu tenho que ter uma preparação anterior para jogar aquele jogo, fazer aquela função teatral, para o público sair dali, opa, recebi uma coisa, sabe? Senão vai ficar blá, blá, blá. No meu caso fica, porque é muito texto, depois, se quiser, eu dou um release, que é o Riobaldo, né? Riobaldo, posso falar? Tem 2 minutos aí para mim? Com certeza. Então, a peça Riobaldo é uma adaptação do Grande Sertão Veredas. E o recorte que eu tive foram os amores do Riobaldo, né? Só que o livro é contado hoje um homem fazendeiro, um homem velho, contando sua história de juventude. Esse homem velho, que hoje é um fazendeiro rico, ele foi jagunço, matador, parecido com miliciano hoje. Diferente, mas parecido. É um homem que mata sem pena, aquele homem cruel. Quando você ouve falar do cangaceiro, como é que é, Lampião, o Lampião é um parente do jagunço. Jagunço é antes do Lampião. O jaguncismo é final de 800, início de 900. Homens bravos, né? Então, o Riobaldo, ele fez um pacto na juventude, ele acha que fez um pacto com o diabo. E isso é que atormenta ele na velhice. Se ele realmente fez o diabo, ele questiona, o diabo existe? E no final ele diz, o diabo não existe.
Existe, é o homem humano, travessia nossa. Isso é o início e o fim. E o meio da peça são esses momentos de juventude dele, esses amores, que são três. Diadorim, que é um amor homossexual, é um outro homem, é um outro jagunço igual a ele, matador. Os dois se apaixonam. No final tem uma surpresa que eu não posso falar aqui para não dar spoiler. Então, Diadorim, Otacília, que é uma moça, filha de fazendeiro, aquela mocinha para casar, com quem ele casou realmente, que é a esposa dele atual. E a Inhorinhá, que é uma prostituta. Então, o miolo é isso aqui. Mas o grande amor dele é Diadorim. A Rede Globo fez Grande Sertão Veredas. Quem é um pouquinho mais velho deve lembrar, né? E quem era aquela lindeza que fazia Diadorim, que era um crime, até aquela mulher linda. Eu tenho raiva dela, que ela me atrapalhou o tempo todo, que eu tenho que pensar que Diadorim é um homem. Aí me vem aquela lindeza na minha cabeça da Bruna Lombardi. Não dá para pensar a Bruna Lombardi como homem, né? Você pensa tudo com ela, menos que ela seja um homem. Ela é linda. Então, grosseiramente é isso, é uma história de amor dentro de um ambiente improvável, né? E a dialética do ser humano, né? Ele discute muito isso, a vida, se diabo, Deus, é muito dialético nesse aspecto. É muito interessante isso. E a questão também de como é colocada, né? Quer dizer, a contação de história, né? Que fica... que você já tinha concebido para o palco, é fácil, mas tem que ter uma adaptação, mas se adapta facilmente ao veículo internet, né? Ao meio virtual. Foi. A opção, a narrativa, isso aí, a interpretação narrativa cabe bem na internet. O pessoal está comentando da adaptação da Globo, né, e tal. O Grande Sertão Veredas teve, em acho que 60 e poucos, um filme, tá? Que o Guimarães Rosa ainda era vivo. Um filme que está na internet aí, é fácil de ver. Infelizmente, não é uma tradução boa do Grande Sertão Veredas, porque no início logo já diz quem é Diadorim, perde a principal surpresa do livro. Depois a Rede Globo fez esse trabalho que você pode gostar ou não gostar, mas falar que a Rede Globo fez um trabalho mais ou menos não existe, né? É estupendo. Tony Ramos, um monstro. Tarcísio Meira, que era o galã fazendo Hermógenes, assistam. Na internet tem trechinhos. É coisa de outro planeta. Zé Dumont fazendo Zé Bebê. Olha, é coisa de outro planeta. E agora, há pouco, a Bia Lessa fez um espetáculo monstruoso de teatro. Monstruoso. A Bia, Deus sabe o que faz. Já imagina a Bia, uma mulher de 2 metros. Ela pequenininha faz essas coisas. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E, então, por isso que o meu trabalho gera curiosidade. Porque o meu é 4 traduções para artes cênicas. Claro que deve haver algum, mas profissionalmente eu não conheço. Conheço os 2, o filme, o seriado, a peça da Bia e a minha. Pô, vamos combinar, esses 3 são monstros. Eu sou pequenininho, mas como é atrevimento, né? Você está próximo dessa constelação estelar. Então, por isso a curiosidade em cima do Riobaldo. E eu entendo isso. E eu tenho que fazer frente a isso. O meu trabalho tem que estar, se não nesse nível, eu tenho que estar perto. Senão eu estou diminuindo o Grande Sertão Veredas e o João Guimarães Rosa. Né? Mas o que você... quer dizer, o foco foi na vida afetiva do Riobaldo, mas o que você perseguiu, né? Quando você decidiu montar? Qual foi o... Essa pergunta é maravilhosa. Porque eu podia falar para você que eu ia perseguir uma arte pura, coisa linda. Mentira, gente. Eu sou um ator de teatro. Sabe o que eu pensei? No primeiro momento, depois eu me danei, me ferrei. Falei, pô, Grande Sertão Veredas é um livro muito conhecido, Guimarães Rosa. Se eu conseguir fazer, eu vou arrebentar, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro no teatro. Olha que bobeira. Não é bem isso. Não é bem isso. Porque o teatro, qualquer que seja o texto, ele te dá retorno.
mas você vai ter que ralar um bocado. Muito estudo, né? Eu estou fazendo essa transição. E hoje eu te digo, se eu ganhar alguma coisa para comer e beber, tá bom, porque rico eu não vou ficar pro teatro. Mas ele pode me dar uma grande dignidade, sim. Depois que eu comecei, eu falei, eu estou estudando há uns 6, 7 anos já, só o Grande Sertão Veredas. Nesse momento eu estou fazendo 2 cursos, um na USP, vou fazer agora um com o Faustino, que o Emerson é meu colega, lá de Juiz de Fora, da Universidade de Juiz de Fora. Tem que estudar o tempo todo. Então, o primeiro movimento meu foi bem pequenininho. Eu vou ter bilheteria. Isso não é um bom movimento para um espetáculo. Hoje eu já redimensionei ele. Eu tenho clareza da responsabilidade que é representar um personagem que na literatura nacional está no topo. No século XX é um dos maiores livros do século XX. Não é do Brasil, não. Do mundo. Grande Sertão Veredas. E o Guimarães Rosa é um autor que você estuda 10 anos, se você estudar mais 10, você vai ver que ainda tem mais 10 para descobrir. Ele é um cara difícil, é incomensurável mesmo. Então essa é a responsabilidade hoje de fazer um trabalho sério. Fazer um trabalho em que eu vá para qualquer lugar do mundo e as pessoas falem, poxa, Guimarães Rosa é danado, danado. Outra coisa também, Sassá, que isso sim me motivou desde o início, é não fazer Guimarães Rosa só para os que leram o livro, os sabidos, não. Eu precisava botar ele palatável para todo mundo. Um sonho que eu tenho é fazer para aquela galera, antigamente chamava supletivo, sabe a galera que rala o dia todo, que não lê nunca na vida, trabalha igual louco, e está fazendo escola de noite, e eu poder apresentar para essas pessoas. E se Deus me der luz, essas pessoas gostarem, receberem esse Brasil que o Guimarães Rosa propõe para ele. Porque a gente está falando, parece que o Guimarães Rosa está inventando alguma coisa, ele não está inventando nada. O Guimarães Rosa está traduzindo o Brasil puro, o Brasil do sertão mesmo. Ele tira uma onda com a academia, ele usa palavras difíceis para mostrar o fácil. Entendeu? Esse fácil é que é o X da questão. Chegar nesse fácil, aí tem que comer um pouco de feijão com arroz. Essa tem sido a minha missão nesses últimos anos e eu espero que seja ainda por um bom tempo. Falei pra caramba, né, Sassá? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou fazer, assim, uma última pergunta para a gente fechar, até porque a gente já está numa segunda sessão, né? Que você, na sua visão, né, qual é a dimensão social e política do fazer teatral? Seja ele que meio for, né? Eu acho que existe uma urgência da arte e do artista de acontecer, então por isso que ela está acontecendo no meio virtual, já que ela não pode acontecer de outra forma, mas existe também essa dimensão social e política. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que primeiro tem a questão mesmo, a dimensão humana, né? O ser humano precisa da arte. Precisa da arte. E dentro das artes do teatro, eu acho que é Bom, é a que eu me dedico, né? A arte define o homem no seu momento, né? E há artes que transcendem, como Shakespeare, como... né? Mas, assim, essa necessidade de se expressar além do real é humana. Então, sob essa ótica, o teatro, a música, a dança nunca vai morrer. O ser humano tem essa característica, essa necessidade do lúdico. Eu acho que eu me esqueci o nome do poeta que dizia: a arte existe porque a vida, a realidade é pequena. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Perfeito. A realidade é pequena, a realidade cansa. O ser humano precisa disso, né? E o teatro, na história do nosso Brasil, já teve função política fundamental, né? No período ditadura, no início da ditadura, a música, as artes visuais, o cinema, tudo ocorria para o teatro. O teatro foi a grande força motriz da arte naquele momento, 66, 67. Foi onde veio Rei da Vela, aqueles tantos espetáculos. E hoje,
A gente poder vir para a internet e poder comunicar um bocado dessa necessidade do ser humano sonhar, eu acho que é político, sim, é um ato político, sim, da gente permitir, é política humana, né? Aquela pessoa que está dentro da sua casa, receber uma música, receber uma poesia, receber uma peça de teatro, é meio que conservar essa necessidade, é meio que conservar, talvez conservar não seja um bom termo, mas é meio que deixar, permitir às pessoas essa possibilidade de sonhar, sem a qual, no momento de pandemia, aí que a loucura fica maior. Nunca se vendeu tanto livro, gente. Graças a Deus, como na pandemia, as pessoas estão lendo mais. Eu estou lendo muito mais, estou tendo mais tempo e urgência em me ocupar da leitura, né? Então, eu acho que sob essa expressão que eu vou usar é meio perigosa, vocês me perdoem, mas por falta de uma outra. Se houve alguma coisa boa dessa pandemia, talvez essa seja uma. A gente está lendo mais, a gente está olhando mais para dentro de si um pouquinho, né? Está tendo que refletir mais sobre nossa passagem por essa vida. Então, eu acho que, sob essa ótica, o teatro pela internet tem colaborado muito, 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 e vai continuar colaborando. Entendeu? A arte é imprescindível. Exatamente. A Alessandra está falando que a pandemia descortinou a importância da arte. Maravilhoso, é isso mesmo. É fundamental, imprescindível, sem dúvida. Então, eu te agradeço muitíssimo, Gilson. Já! Obrigado pela disponibilidade. Foi rápido, né? Poxa vida, eu não sei quanto tempo. No segundo tempo. Mas foi ótimo o papo, muito, muito bom, muito esclarecedor. Eu recomendo que as pessoas que não tiverem visto ainda assistam no próximo sábado. Dá uma divulgação aí. Onde que as pessoas vão poder assistir? Então, sábado agora, dia 27 de março, às 15 horas, então sábado 27, 15 horas, eu vou estar na FLIR. Não vou estar, é uma filmagem, vai ser só a filmagem, mas a peça está toda lá. Então, é só entrar na página da FLIR, FLIR, Festa Literária de Resende. Facinho, e está sendo transmitido de graça para todo mundo assistir. Espero que vocês assistam. Tanta gente legal entrou aqui, né, Sassá? Queria agradecer a todo mundo. A todos. Tanta gente legal, tanta gente bacana. Muito bom. Muito bom também, Sassá. Muito obrigado, eu agradeço esse convite teu generoso, sempre simpático. E falar Vida de teatro longa para o Rio Tinto, né? Vida longa para todos nós de teatro, para a companheirada toda que está tendo que se reinventar. E a gente está se reinventando, porque isso é a nossa função, né? A gente se reinventa. Mas tem muitos colegas sofrendo aí, técnico e artistas, e a gente não pode deixar de falar isso, mas é momento de todo mundo se juntar e acreditar que a danada da vida é bonita e é bonita, e nós vamos passar por isso, Sassá, se Deus quiser e Ele quer. Tem que ter muita força e fé para a gente superar isso, porque o nosso setor foi muito atingido, né, impactado, mas a gente está tentando reverter através de alguns artifícios, essa ajuda da Lei Aldir Blanc e outras coisas que a gente está inventando para poder sobreviver. Muito obrigada a todos pela audiência, obrigada, Gilson, pela participação carinhosa e afetuosa. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Isso.